Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Paulinho? Arthur? Opa! Paulinho? Meu, Ô, rapaz, o que você tá fazendo aí sozinho, cara? Ué, você falou para chegar mais cedo, eu cheguei mais cedo, ué. E com a mesma roupa. Rapaz, ele Incrível, veio tão hein? rápido que não trocou nem de roupa. A Carol não tá lavando roupa em casa, por isso. Aqui também não, aqui também não. É que eu tenho três dessa. Aqui, na verdade, eu deixo aqui encostado na cadeira só para gravar isso aqui. Tá certo. Pessoal, então, bem-vindos mais uma vez ao canal Os Paroleiros. Estamos aqui, então, no terceiro e último bloco desta Super, Hiper, Ultra, Mega Master Blaster, parola de número 74, a última dentro do tema Igreja em Reforma. Se você perdeu a primeira, segunda e terceira roda de parola, gente, pega na playlist aqui no YouTube, tem também no Facebook, no Instagram, lá no Sirius. Mas se você gosta no formato em áudio, enquanto você faz o que mesmo, Paulinho? Enquanto você anda de metrô. Enquanto você está lutando esgrima. Exato. Muito bem. Enquanto você está jogando o seu jogo de Candy Crush. Praticando arborismo. Tem podcast no Spotify. Meninos, vamos então encerrar esse assunto aqui, antes que a gente saia no tapa, porque este momento é um momento importantíssimo desta roda de parola, porque é agora que o couro vai comer, o bicho vai pegar, a jeripoca vai piar, porque nós temos apenas 20 minutos para explicar para as pessoas se, enfim, precisamos de uma reforma ou não. No bloco passado, eu e o Paulinho, a gente se juntou aqui numa fala, diríamos, não muito aprofundada, mas olha aí, o Paulinho, o Wilson vem no seu contra-ataque da sua biblioteca insondável de conhecimento. Wilson, este é o seu momento, brilha, gatinho. Tá baixando o nível já aqui. Brilha muito esse ursinho. Eu já me posicionei aqui. Eu tenho para mim que quando nós vamos falar de uma reforma, no dia de hoje, eu acho que nós temos que refletir a respeito daquilo que Paulo escreveu a Tito, né? Para que a gente passe para a nova reforma, acho que a gente tem que voltar exatamente a levantar mesmo aí uma discussão sobre a sã doutrina. Quando hoje a gente pega algumas discussões que se tornaram uma discussão mais filosófica do que especificamente uma discussão bíblica. Aliás, não uma discussão bíblica, né, mas um contexto mesmo. Posso citar, por exemplo, textos que são tirados fora do contexto para justificar um pretexto, ou até mesmo uma falta do próprio conhecimento bíblico daquilo que está sendo ministrado, e aí você acaba levando a pessoa ao erro, né? Nós já falamos aqui em algumas ocasiões sobre quando nós vamos falar sobre questões voltadas para o próprio evangelho, da condição que o ser humano ele estava e como ele está hoje. Muitas vezes nós já falamos aqui sobre a sociedade líquida, né, que nós estamos hoje, geração de cristal, onde hoje você tem uma dificuldade muito grande, né? Domingo, quando eu estava ministrando, eu falei sobre aquele texto de Hebreus que fala que nós devemos congregar, que nós não devemos deixar de congregar como muitos têm feito. E quando nós vamos discutir sobre isso, né, esse texto de Hebreus vai falar que é na igreja onde você vai
exortar, onde você vai chamar para perto. E hoje você tem um contexto muito difícil quanto a isso. Então, será que hoje a nossa reforma, ela não seria um pouco diferente do que foi Lutero? Lutero ele se levantou contra uma estrutura, contra uma instituição. Mas talvez a reforma que a gente precise seria uma reforma não contra um governo, não contra uma instituição governamental, mas sim de nós voltarmos mesmo para a sã doutrina, para aquilo que Cristo ele disse. E aí, como eu comentei no bloco passado, invariavelmente, trazendo essa reforma, você voltando e restaurando o temor do Senhor, você vai seguir aquilo que Abacuque disse, né? Um texto que o Paulinho gosta muito de citar, que é aviva a tua obra. Então, eu tenho para mim que, para que a gente possa refletir a respeito, se de fato precisamos viver uma nova reforma, toma a palavra do Paulinho. Talvez não no nível de se levantar contra uma instituição. Talvez a gente não tenha que colocar as 95 teses na porta do STF, do STJ, do Planalto, mas talvez eu acho que a gente tenha que colocar as 95 teses nos nossos corações, e de forma a seguir o que Paulo falou, né? Pregar a sã doutrina, e termos a sã doutrina dentro do nosso coração, de forma que ela mesma venha trazer o avivamento, como Abacuque disse. Você citou, Will, o Abacuque 3:2, né? O aviva a tua obra no decurso dos anos. Eu estou até com ele marcado aqui, mas antes dele, eu ia citar um texto lá da Catarina, lá do Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, quando no capítulo 4, olha que interessante, né? Só lembrando, por que a gente fala tanto, né, da carta aos Gálatas como a Catarina? É a forma que Lutero tratou essa carta, dizendo que esse foi, quem sabe, um dos livros bíblicos que mais o encorajou na formação da sua teológica, se não o livro que mais o encorajou na sua visão de reforma, né? E reforma, como nós falamos no bloco anterior, Arthur, Wilson, diz respeito a um retorno a um projeto original, né? Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 8 e 9, olha que interessante o passado e o presente sendo exposto por Paulo em referência aos Gálatas. Olha só, como cai como uma luva em cima daquilo que o Arthur terminou o bloco passado falando. Mas no passado, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Paulo ele fala, antes vocês eram escravos de deuses a quem vocês serviam. Agora vocês conhecem a Deus e agora vocês têm condições, subsídio suficiente para negar a realidade na qual vocês andavam anteriormente. Eu não quero entrar no contexto da carta aos Gálatas, a gente falou desse contexto um pouco quando a gente apresentou a carta aos Gálatas como a Catarina de Lutero, quando a gente falou ali na parola 71, 72 sobre as teses, mas 71 na verdade, né, falou sobre as teses, mas no fundo, Paulo aqui, ele está fazendo uma apresentação prática, real, um retrato prático e real dessa revelação cíclica que provoca uma nova natureza naquele que está em Cristo. O próprio apóstolo Paulo ele escreve sobre o estar em Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, lá no verso 17, e ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, olhando para o antes, já passaram e tudo se fez novo. Então, esse nova criatura, criação nova, uma criação conforme a imagem e semelhança de Deus, uma criação que resgata os princípios originais, quer dizer, dá essa ideia de uma revelação cíclica. Aí faz sentido a gente olhar para o Abacuque 3:2, quando a palavra diz, aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Né? Então, há um desenrolar gradativo, pelo menos isso é o que a palavra vai deixar claro para nós, há um desenrolar gradativo
da revelação de Deus, do derramar de Deus, da dispensação de Deus, né? E aqueles que não são dispensacionalistas, nos perdoe, né? Mas nós entendemos, pelo menos nós três aqui, somos de uma realidade dispensacionalista, nós cremos na dispensação do Espírito Santo hoje, agora, né? Nós cremos nos dons do Espírito Santo hoje, agora, e não no cessacionismo, né? Que cessou no período dos apóstolos. Nós cremos que isso está acontecendo aqui e agora, e pode acontecer na sua vida nesse momento, né? Agora, debaixo dessa perspectiva, isso vai dando para nós esse entendimento de que os desdobramentos naturais da reforma, que foi institucional, eles passam a ser orgânicos através do movimento do Espírito na igreja. Fluem, vão além da organização e fluem no orgânico. Por quê? Porque no decurso dos anos, Deus não precisa reformar a instituição se a instituição, de fato, está avivada, ela ganhou vida nele, né? E não apoiou a sua vida em outras instituições, como era o caso da Igreja Estado do século XVI e dos séculos anteriores. Meninos, quero levantar aqui uma questão, algo que tem falado muito ao meu coração, assim, enquanto a gente está batendo esse papo hoje. Existe um desdobramento da reforma que talvez a gente não tenha abordado até agora, e algo que tem falado muito ao meu coração para esses dias, né? O que aconteceu com Lutero logo depois que ele pendurou as 95 teses? Ele foi perseguido, tremendamente perseguido. Tremendamente perseguido. Por quê? Porque ele resolveu falar da sã doutrina novamente. Se nós puxarmos para os nossos dias de hoje, qual é o principal empecilho, ao meu ver, de uma reforma nos dias de hoje? Ninguém quer ser perseguido, né? Em Mateus 5, Jesus vai falar assim: bem-aventurados aqueles que sofrerem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Em Mateus 10, 22, ele vai falar assim: e por causa do meu nome, vós sereis odiados por todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Olha que coisa louca para a gente falar hoje em termos de reforma, gente. O que tem acontecido hoje, nós falamos isso no primeiro bloco, né? Não se trata muitas vezes de um Estado laico, mas de um Estado ateu, que combate todos os valores cristãos e bíblicos. Hoje, se você se levanta pregando a sã doutrina, não é questão só das pessoas terem coceira nos ouvidos ou não. O fato é que você vai ser perseguido, que você vai ser odiado, que você vai ter haters nas suas redes sociais, dizendo assim: você é isso, você é aquilo outro. Não é verdade? E muitas vezes... Deixa eu só colocar um outro estágio aqui, Arthur. Você falou do Estado laico e do Estado ateu. Deixa eu colocar um terceiro estágio aqui. A ideia de um Estado anticristão. Eu acho que quando a gente pensa no Estado laico, o Wilson trabalhou muito bem essa perspectiva para nós no primeiro bloco, como um homem do direito, um homem das leis, né? Brilhante, né? Quase um Modesto Carvalhosa nos nossos tempos. Enfim, Modesto Carvalhosa é desse tempo, né? Citando Modesto Carvalhosa, olha... Agora, Modesto Carvalhosa dos nossos tempos é o próprio Modesto Carvalhosa, né? Que ainda está por aí. Mas, ó, eu acho que vale a pena a gente pensar nesse terceiro estágio também, tá? Que é um estágio real. A gente tem a ideia do Estado laico, que é o que a Constituição nos assegura. A migração para um Estado ateu, que é um Estado que nega a existência de Deus. Mas há ainda uma perspectiva um pouco mais profunda de um Estado anticristão, que não apenas nega, mas repudia aquilo que a palavra pressupõe. Né? Só esse adendo. Isso que você falou aí tem até um aspecto escatológico, né? Porque se você pegar Cedraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que ser colocados numa fornalha porque não se prostraram e tudo mais.
Se você pegar lá na frente, o que vai acontecer? Vai sentar no trono o anticristo e ele vai se levantar exatamente para ser adorado. Então, de novo, a gente está apontando para um aspecto escatológico que, de fato, isso que o Arthur está falando, que tem muita propriedade, porque vai chegar o tempo que essa doutrina não vai ser aceita e eles vão colocar alguém que vai ser contrário à unção. E a gente tem que fazer um paralelismo aqui, porque muitas vezes a gente está falando de Cristo, a gente acha que é só o demônio, né? E, na verdade, é o seguinte, é tudo aquilo que se levanta contra a unção. Então, aquilo que se levanta contra a unção é que vai permear. Então, assim, existe uma influência demoníaca? Existe. Agora, essa influência demoníaca ela vai ser tão gravosa a ponto que um homem vai se levantar, vai se sentar num trono, se dizendo que ele é o Deus, e as pessoas vão ter que se prostrar diante dela. Então, assim, concordo com você, Paulinho, quando a gente vai falar sobre esse terceiro estágio. Mas eu vejo o seguinte, a Bíblia não nos mostra que vai ter um estado ateu, mas vai ter um estado de anticristo, né? Então, eu acho que assim, nós vamos passar, essa discussão do laicismo vai sair, e nós vamos passar de um Estado cristão para o Estado anticristo, onde o Estado mesmo ele vai se levantar contrário à palavra. Então, só para dar sequência ao que eu estava falando, né, assim, estamos chegando no tempo, senhores, que não se trata só de coceira nos ouvidos. Está chegando um tempo onde aqueles que se levantam para pregar a sã doutrina vão ser aqueles que vão ser perseguidos. Vão ser aqueles que eles vão ter que firmar naquilo que eles estão crendo. E aí a pergunta que eu deixo para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Aonde estão esses homens hoje? Quem são aqueles que Deus vai levantar hoje para se tornarem os avivalistas dessa geração? Aqueles que vão pregar a sã doutrina para essa geração, para essa sociedade líquida que repudia os valores do evangelho. Porque pregar para crente é tranquilo, gente. Até que é razoavelmente fácil. O problema é a gente fazer a reforma da nação. É fazer a reforma da sociedade. É levantar os nossos valores, as nossas bandeiras para um mundo hoje que muitas vezes está já repudiando isso. A reforma hoje que se faz vai além da igreja, que eu estou dizendo aqui, né? Não é uma reforma só de valores para reforçar a identidade de quem nós somos. Mas é simples também para que nós consigamos levantar a nossa bandeira e dizer assim, Senhor, estamos aqui. O reino está aqui. Né? A gente fez na série de parábolas sobre oração, que a gente fala que o poder da oração nossa é de dizer que venha o teu reino. Então, se a gente tem esse poder de trazer o reino dos céus à terra por meio da nossa oração, a igreja hoje ela tem um papel profético fundamental para essa geração. Porque é a igreja de hoje que vai exercer a palavra profética sobre essa sociedade. E que tipo de palavra nós estamos profetizando hoje para essa nação? É essa reforma que a gente precisa hoje. Talvez muito mais do que uma reforma institucional, o Paulinho, como havia falado, mas uma reforma, como o Ilcinho falou, uma reforma que volta para as Escrituras. Precisamos voltar a falar a respeito das Escrituras. Precisamos voltar a falar de sã doutrina. Chega de coach gospel. Chega de ficar massageando o ego de crente que está emocionalmente instável e que precisa ouvir que Deus te ama e que tem tudo para você. O mundo hoje que a gente vive, gente, não é um mundo de conto de fada. Não é um mundo de faz de conta. A igreja precisa se posicionar, sim, como uma igreja reformada, mas uma igreja que se coloca como uma voz profética, meninos. É isso que tenho escutado no meu coração, assim. É isso que Deus tem falado no meu coração. Precisamos nos levantar como uma igreja reformada de forma profética. Uma noiva que anuncia, vem, Senhor Jesus. Como está em Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. É tempo hoje de nós começarmos a anunciar a volta. Nós somos hoje a geração mais próxima da volta de Cristo que já houve até hoje. E o que nós estamos fazendo com isso? Com essa responsabilidade? Temos que anunciar a volta daquele que está vindo para buscar o seu povo, que somos todos nós. Então, essa frase de Wesley que você está colocando na tela aqui, Paulinho, é algo que talvez nunca fez tanto sentido nos dias de hoje. Precisamos reformar a nação, mas principalmente a igreja, sabe? Ia falar, Will? Pode falar. Não. Só estou lendo aqui o que o Paulinho colocou aqui.
Meninos, temos aqui já mais 2 minutinhos só para a gente encerrar essa roda de parola hoje. Queria algumas últimas palavrinhas de vocês. Se é que é possível em 1 minuto cada um. Eu não vou. Eu vou falar primeiro, porque senão eu vou ficar falando. Aí você já sabe por que o nosso grupo chama-se Os Paroleiros. É em homenagem ao Paulinho, entendeu? Nosso grande reformador, avivalista, entendeu? E pai também nas horas vagas. Tenho para mim que temos que reformar os nossos corações e colocar as 95 teses pregadas nela todas as vezes que nós estivermos derivando da sã doutrina. Então, todas as vezes que nós estivermos numa situação em que Abacuque se encontrava, eu te desafio a fazer a oração de Abacuque, né? Aviva a tua obra ao Senhor. Porque, de fato, com as 95 teses no nosso coração, creio que nós vamos avançar em muito, porque nós não podemos deixar e nem recusar a sã doutrina. Eu vou usar menos de 1 minuto. E vou fazer um jabá. A gente não costuma fazer jabá aqui, mas o Wilsinho já contou que ele ministrou no domingo, tudo mais. Domingo agora eu preguei sobre a advertência de Paulo à igreja da Galácia. Gálatas, diga-se de passagem, a Catarina de Lutero. Vejam lá. Quem tiver esse tempo, veja lá. Domingo, dia 17 de outubro, vai lá no YouTube da Metodista Central de Prudente, dá uma olhada. Uma palavra profética para o nosso tempo. Foi o que Deus colocou no meu coração. E isso eu falo sem nenhum mérito, porque nada do que tem ali é meu, tudo é do Espírito Santo. Então, eu acho que toca muito nisso que a gente falou. Inclusive, Arthur, nessa denúncia que você acabou de falar. Chega dessa teologia de água com açúcar. Chega dessa pregação de travesseiro e colchão para acariciar projeto de crente. Chega. O que a igreja precisa é o retorno à palavra e ao avivamento deste ciclo, deste tempo e desta geração. Amém, queridos. Então, com isso, a gente chega ao final dessa super roda de parola 74. Encerramos o tema, então, Igreja em Reforma. Na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com um tema novo ainda a definir. Se você tem uma sugestão de tema aqui para o canal dos Paroleiros, coloque lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou até mesmo aqui nos comentários desse vídeo aqui no YouTube. Sugira para a gente alguns temas que você gostaria de ver sendo discutidos aqui. Esperamos vocês na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.